a gente precisa falar sobre esse filme. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bella Ashley, esse é o Futurices, um canal voltado especialmente para ficção científica, futurologia ou tecnologia. Então, se você é novo por aqui e gosta desses temas, se inscreve aí, deixa o like também que ajuda muito o canal, tá? E hoje eu quero comentar com vocês sobre um filme que eu confesso que só fui ficar sabendo da existência quando começou aí uns burburinhos nas internets. Não sabia também que ele trazia ali uma pitada de sci-fi, apesar de ser um sci-fi bem soft, né, bem fantasioso. Então vocês imaginem aí qual foi a minha surpresa depois de assistir A Substância, um longa que com certeza é um dos melhores e mais grotescos que eu vi esse ano. E quando se trata de grotesco, vocês sabem que eu adoro, né? Então eu fui lá correndo ver e gostei muito. E, gente, é muito difícil falar sobre esse filme sem adentrar um pouco no que é a substância, tá? E como esse experimento funciona. Então, se você não gosta de spoiler nenhum, tem medo até de sinopse, vai lá, assiste o filme e depois volta aqui pra gente conversar, tá? Mas assim, fora esse detalhamento sobre a substância em si, eu não vou dar detalhes, né, spoilers sobre a trama e muito menos do desfecho. Então, fiquem tranquilos. Have you ever dreamt of a better version of yourself? A Substância acompanha a Elizabeth Sparkle, vivida pela super Demi Moore, uma atriz premiada que, conforme as rugas começaram a aparecer, deixou rapidinho de ser sensação em Hollywood. Então, para se manter nos holofotes, ela passou a apresentar um programa de ginástica na TV, nos moldes do que a Jane Fonda fazia ali na década de 80, mas o Harvey, que é o dono da emissora, decidiu que o tempo da Elizabeth já passou mesmo e que agora ela precisa ser substituída por um modelo mais jovem, digamos assim, né, porque não é mais tão atraente como já foi. A atriz fica devastada, né, obviamente, e nesse contexto, no momento de desespero total, ela decide experimentar a tal substância, uma droga experimental e ilegal que promete criar uma versão melhor de você. E o resultado é, no mínimo, surpreendente. Em um processo bastante doloroso e violento, as costas da Elizabeth se abrem e de lá nasce a Sue, uma mulher linda, jovem, de 20 e poucos anos, interpretada pela talentosíssima Margaret Qualley. Porém, como nem tudo são flores, para Sue existir, a Elizabeth também tem que existir. Na verdade, como o próprio filme deixa claro em vários momentos, elas são a mesma pessoa e precisam revezar cada semana, mas as regras desse experimento não são seguidas à risca, o que acaba levando ambas a uma espiral de horrores, que evolui de uma competição feroz para algo muito mais sombrio e perturbador. Então a Elizabeth só cria uma versão melhor de si mesma, né? Mas ao invés disso acaba no meio de um grande pesadelo por uma escolha errada. Mas e você? Você tá preparado pro seu próprio drama? Sim, porque pode não ter uma versão mais jovem nascendo das nossas costas, né? Mas a gente sabe que a internet também pode ser um verdadeiro filme de terror, né? Afinal, quem nunca tava lá de boa, querendo ver uma série ou filme que tá todo mundo comentando e de repente pimba, conteúdo indisponível no seu país, porque aparentemente agora precisa estar de passaporte pra ver TV. Pior ainda é quando você tá lá navegando e rola uma chuva de pop-ups te oferecendo um monte de coisa que você não precisa ou nem sabia que existia, inclusive se brincar estão vendendo até a substância ali no meio. E enquanto você tá lá lidando com pop-ups e conteúdos bloqueados, os seus dados também podem estar sendo expostos, vulneráveis a hackers e ameaças digitais, deixando tudo que você faz online à mercê de olhares curiosos, né? Mas calma que dá para resolver isso, tá? Porque com a nossa parceira, a NordVPN, você não só desbloqueia o conteúdo que você quer ver, onde você quer ver, como também ganha a proteção contra ameaças Pro, que é tipo um guarda-costas digital, que te protege de links esquisitos, pop-ups chatos ou páginas e downloads suspeitos, enquanto você navega tranquilão com a VPN mais rápida do mundo. Além disso, a NordVPN protege os seus dados com criptografia de ponta, garantindo a sua segurança o tempo todo, e se algo der errado, existe ainda o Kill Switch, que impede que qualquer informação sua vaze, tá? Com só uma conta da NordVPN, você protege até 10 dispositivos, tá? Então dá pra colocar o seu celular, o seu PC, tablet e até o de mais pessoas, fora que tem garantia de reembolso de 30 dias, suporte ao cliente 24 horas, e clicando no meu link que tá aí na descrição, você também ganha 4 meses extras de NordVPN, então já clica aí e aproveita para ficar cyber protegido. Dirigido, escrito e produzido pela francesa Coralie Fargeau, que também é a mente por trás do ótimo Vingança de 2017, A Substância é um filme que usa da visceralidade do horror corporal para dissecar questões sobre etarismo, machismo e a ditadura da beleza, mostrando como tudo isso pode levar uma mulher a travar uma batalha destrutiva contra si mesma. Ou seja, o filme esfrega na nossa cara sem meias palavras, tá? A pressão insana por padrões de beleza irreais, o preconceito que vem com o envelhecimento, né? E o objetivo
objetificação constante das mulheres. E a Coralie faz isso com uma coragem absurda, né? Entregando um horror fora do comum, que aterroriza, mas ao mesmo tempo beira o cômico em alguns momentos também, se apoiando no absurdo de um jeito que faz a gente rir pra não chorar, basicamente, tá? Ao mesmo tempo, a diretora leva o sci-fi ao limite, usando body horror pra evidenciar as pressões violentas que as mulheres enfrentam na busca de uma perfeição, que, claro, sempre vem com um prazo de validade, até porque a idade chega pra todo mundo, né? E é exatamente nesse ponto que eu acho que a escolha da Demi Moore pro papel da Elizabeth não podia ser mais perfeita. A Moore, sem dúvidas, é um dos maiores nomes de Hollywood, né? E se tornou um verdadeiro sex symbol nos anos 90, depois de protagonizar filmes como Proposta Indecente, Assédio Sexual e Striptease, por exemplo. Mas conforme o tempo passou e a idade veio, ela acabou enfrentando na pele as pressões da indústria, e apesar da Demi não falar abertamente sobre o assunto, ela precisou reverter alguns procedimentos estéticos recentemente, né, que deram errado. E é claro que a aparência dela nesse meio tempo foi motivo de muito mexerico na indústria e nas redes. Tudo isso dá um certo toque metalinguístico pro papel dela em A Substância, né? Adiciona uma certa camada extra de profundidade pra interpretação dela, já que as experiências que ela viveu têm tudo a ver com as questões que o filme escancara. Aliás, talvez o que torna a crítica de A Substância ainda mais revoltante, não que isso faça diferença pra todos os efeitos, né? É que essa mulher tá com 61 anos e tá desse jeito, tá, gente? 61. Então é impressionante como ela sempre foi e sempre será belíssima, né? Eu com 61 me imagino igual a vovó Juju, mas enfim. Bacate. A Coralie também tá muito bem aqui. Eu acho que ela cria um papel até bastante complexo, que consegue transitar muito bem entre a inocência e o cinismo, mostrando essa dualidade entre a jovem cheia de potencial e o lado mais sombrio de ser o produto perfeito da sociedade. E é interessante como essa dinâmica entre as duas personagens só ressalta o peso das pressões externas, que afetam tanto a juventude quanto quem já passou por ela, né? E o que realmente me impressiona é que, apesar da Coralie ainda estar consolidando a sua carreira, né, A Substância é só o seu segundo longa-metragem, é impossível não perceber a maturidade do trabalho dela, porque ela conduz a narrativa com uma vitalidade impressionante e, como eu falei, com muita coragem também, como se cada cena fosse uma oportunidade de desafiar as convenções e empurrar o espectador para além do previsível. Na verdade, o filme cria promessas desde o início e entrega pra gente uma nova resolução inesperada o tempo todo, chegando literalmente a explorar o limite do que era possível, basicamente. Nesse sentido, eu acredito que a forma como a diretora abraça o exagero aqui transforma o filme em si em um ato disruptivo quase alegórico, algo que não só desvia das expectativas e dos padrões estabelecidos, mas que também destrói esses conceitos completamente. É como se o próprio filme, por ser ousado, extravagante e fora do comum, trouxesse na sua essência a capacidade de romper com as convenções, da mesma forma que a diretora sugere que deveria acontecer no mundo real. Então é uma obra que não teme desestabilizar ou forçar a gente a enfrentar desconfortos que muitas vezes o cinema convencional tenta suavizar ou evitar mesmo. Para isso, a diretora aposta em uma estética bastante estilizada, utilizando fotografia, figurino, direção de arte e design de som para que cada cena seja marcante. Esse impacto vem, por exemplo, através das cores, como no contraste entre o casaco amarelo da Elizabeth em um cômodo todo branco, contraste esse que a própria Substância cria em um mesmo contexto. Outras vezes, a lente distorce tudo ao nosso redor, focando em close-ups que destacam partes do corpo, uma mosca dentro de um copo, agulhas furando a pele de um jeito que quase que dói na gente, ou uma boca que come camarões de um jeito grotesco, deixando claro a repugnância do chefe da Elizabeth. Ao mesmo tempo, o som de A Substância é tão forte e tão claro que parece uma espécie de ASMR dos infernos, que em vez de te relaxar, te deixa inquieto, apavorado e enojado, fora que a trilha sonora pulsante traz um ritmo ainda mais frenético para os acontecimentos. A Substância também faz uma sátira inteligente ao fetichismo do olhar masculino, ao usar a direção de maneira provocativa para explorar o conceito do male gaze, ou seja, aquele olhar objetificador que foca nas mulheres como se elas fossem um conjunto de partes ao invés de um indivíduo completo. Então, o filme por várias vezes traz ângulos bem expositivos das personagens, em especial da Sue, quase como se a câmera estivesse se deliciando em destacar partes do corpo feminino, como pernas, decotes e até mesmo detalhes do figurino, enquanto ignora completamente o contexto da personagem como um todo. Na verdade, mesmo nas cenas mais monstruosas, o filme traz uma exposição detalhada que faz a gente questionar, né, quem é o verdadeiro monstro em um mundo que cria essas pressões e depois finge surpresa diante das consequências, né? A Substância também não poupa críticas aos homens que perpetuam esse ciclo, né, que nem o dono da emissora, que não por acaso foi batizado de Harvey, sendo uma crítica direta ao ex-produtor de Hollywood Harvey Weinstein, que foi denunciado por inúmeros casos de assédio
sexual e abuso de poder na indústria cinematográfica. Outra coisa que eu achei bem curiosa é a ambientação atemporal de A Substância. O filme parece acontecer nos dias de hoje, mas ao mesmo tempo tem um clima meio retrô, meio oitentista, criando uma sensação de desconexão com o tempo. Isso funciona quase como uma alegoria da personagem, né, que se agarra desesperadamente ao seu passado de glórias, tentando manter viva uma memória que já não cabe mais na realidade em que ela vive agora. Ao mesmo tempo, eu acredito que essa indefinição permite que o filme não se prenda às discussões atuais sobre gênero em Hollywood. Isso porque hoje em dia uma atriz que já foi muito bem sucedida como Elizabeth poderia, né, abrir a sua própria produtora, criar o seu programa ou se reinventar de várias formas, mas eu acho que o filme não segue por esse caminho mais lógico para manter a metáfora mais simples, né, e direta, sem trazer essas opções mais modernas que poderiam complicar a mensagem. No mais, A Substância é um filme que, além de abraçar o grotesco e o absurdo de forma magistral, cumpre com excelência o papel de abrir discussões extremamente relevantes sobre o nosso tempo. Desde a cultura das celebridades e dos padrões inatingíveis de beleza, até o uso de medicamentos e de procedimentos estéticos sem limites. Mas o que eu acho que realmente eleva o filme, com certeza, é o fato do longa ter sido feito através das dores e da vivência de uma mulher, né? Inclusive, quando perguntaram para a diretora qual foi o ponto de partida para a ideia de A Substância, ela falou que quis trazer as próprias experiências para o filme, especialmente tudo que sofreu com a própria aparência durante a vida inteira. E para trazer as próprias palavras da Coralie Frajat aqui, que ressoam muito comigo também enquanto mulher, ela fala que em todos os estágios da sua vida sempre sentiu que só seria amada se tivesse certa aparência ou se comportasse de um jeito específico. Quando ela era mais jovem, ela sofria por não ser magra o suficiente ou por não ter o formato de corpo considerado ideal, e daí, quando ela envelheceu, veio também a sensação de que não era mais jovem o suficiente. Então, é um ciclo interminável, onde sempre parece faltar algo, e isso faz você se sentir invisível ou não mais amada pelo resto do mundo. Ela também comenta que a sociedade se organiza de maneira muito rígida, com o olhar masculino ditando o que seria a mulher perfeita, e essa visão acaba profundamente incutida na forma como as mulheres enxergam a si mesmas. Ou seja, A Substância, por mais exagerado e grotesco que pareça, é assustadoramente real. E faz a gente pensar se no fundo o verdadeiro horror não tá nos monstros criados, né? Mas sim na sociedade, que molda expectativas impossíveis. Pelas cenas apelativas, sanguinolência e gore escancarados, eu acredito que o filme não seja pra todo mundo, tá? Mas no mais, eu achei A Substância simplesmente espetacular, tá? Um filme necessário e disruptivo que realmente eleva a ficção científica para outro patamar e que não tem medo de ser o que é e de dizer o que quer, da mesma forma que todas nós gostaríamos de ser todos os dias. Mas e você? Você já viu A Substância? Gostou? Não gostou? Me conta aí embaixo que eu quero muito saber sua opinião, tá? E se você gostou desse vídeo, não esquece do seu like e da inscrição, que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro.